Olá, meu aluno, minha aluna. Vamos à correção de uma questão do Enem? Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três em partes proporcionais a 4, 6 e 6, respectivamente. Eu paro a leitura e já começo a resolver. Antônio, 1, 2, 3, 4 partes. Joaquim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. José, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então, aqui está todo o capital que foi dividido dessa maneira que eu mostrei. Como eu tenho 4, 6 e 6, eu tenho no total aqui, 16 partes. Então, eu posso escrever o seguinte: o Antônio tem 4 dessas 16 partes. O Joaquim tem 6 dessas 16 partes. E o José tem 6 dessas 16 partes. Volto lá na leitura. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios. É o seguinte: vai haver uma igualdade aqui. Se eu tenho 3 pessoas, cada uma passará a ter 1/3. Isso vai acontecer da seguinte maneira. Essa aqui é a parte do Joaquim. Vai ser retirada uma parte aqui do capital do Joaquim. Aqui no capital do José, uma quantidade do mesmo tamanho, e essas partes serão incorporadas ao capital do Antônio, de tal maneira que ali, a quantidade dele, que era pequena, vai crescer. E esse crescimento será feito de maneira que cada um fique com 1/3 do capital total. Continuando lendo aqui. A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é, e seguem ali as alternativas. Tá, qual que é a pergunta? A pergunta é, essa parte aqui, que agora está em azul, ela representa qual fração em relação ao capital, aqui, do Joaquim? Isso aqui é a pergunta. Eu vou tirar uma fatia. Essa fatia, ela representa qual fração em relação ao dono desse capital aqui? Então, essa conta tanto vale para o Joaquim quanto para o José aqui, porque é a mesma coisa. Então, essa fatia aqui, isso aqui é qual fração do capital do José? É isso que se está perguntando. Bom, aqui eu tenho denominador 16. Aqui eu tenho denominador 3. É meio ruim de comparar assim. Então eu vou colocar todo mundo no mesmo denominador. 16 vezes 3 é 48. Então eu posso colocar todo mundo no denominador 48. 3 vezes 16 é 48. Então eu estou multiplicando por 16 aqui. 1/3 é a mesma coisa que 16/48. Eu percebi que 3 vezes 16 é 48, então 1 vezes 16 dá o 16 que fica ali em cima. Aqui em cima a mesma coisa. 16 vezes 3 é que é 48. Então 12 é o que vem ficar aqui em cima, porque é o 4 vezes 3. O denominador é 48. Eu estou multiplicando por 3. 16 vezes 3, 48. Então, 6 vezes 3, 18. A fração equivalente a 6/16 é o 18/48. Então, agora vai dar para entender bem melhor. Olha o seguinte. Aqui, eu tenho 18/48. E eu noto que isso passará a ser 16/48. Logo, essa fatia vermelha vale 2/48. Claro, né? Se eu tenho 18/48 aqui,
Daí eu tiro esses 2 em 48, eu chego aqui nos 16 em 48. Isso foi com o Joaquim, aqui com o José é a mesma coisa. Ele tem no total 18 em 48. Se eu retirar uma fatia de 2 em 48, ele fica aqui, ó, com 16 em 48. E olha como a conta fecha bem. Porque se eu pegar os 2 aqui e os 12 aqui, fecha os 16 em 48 que tem que ter ali embaixo. Então está tudo correto. E a pergunta é, essa fatia aqui, ó, de 2 em 48, representa qual fração em relação ao capital do Joaquim? O mesmo vale para o José aqui. Ou seja, 2 em 48, a fatia em azul aqui, representa o quanto em relação ao capital de 18 em 48 que o Joaquim tem no início. É isso que está sendo perguntado. Divisão de frações, eu mantenho a de cima, multiplico a de baixo invertida, simplifico aqui, deu 2/18, divido por 2 em cima, 2 embaixo, 1/9 é a resposta. Esse 1/9 significa o seguinte, aqui ó, essa parte vermelha que eu estou pintando aqui, isso aqui é 1/9 dessa parte aqui. Então, é isso que é o tal da a fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir. Ele tem que adquirir 1/9 da fração que o José tinha e 1/9 da fração que o Joaquim tinha. Então, o gabarito deu C. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.